Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula e nessa aula eu quero falar com vocês a respeito das integrais impróprias, mais especificamente aquelas integrais impróprias do tipo 2. Bom, o que vão ser as integrais impróprias do tipo 2, né? As integrais impróprias do tipo 2 são aquelas integrais, né, diferentemente do tipo 1, que você tem as integrais cujo intervalo de integração são intervalos do tipo a mais infinito, menos infinito até b, ou de menos a mais infinito. Na do tipo 2, o infinito, na verdade, ele vai estar na função ao invés de estar no intervalo da integração. Professor, como assim o infinito vai estar na função? Você vai ter integral imprópria quando no intervalo de integração ou dentro do intervalo, ou nos extremos do intervalo, você tiver uma assíntota vertical. E no assíntota vertical a gente sabe o quê? Que é um ponto, né, na qual a gente é um ponto na qual a função ela tende para o infinito. Então a integral imprópria do tipo 2 é aquelas integrais que envolvem pontos onde a função vai para mais ou menos a infinito. Beleza? Então, ó, se você tiver aqui, por exemplo, ó, a f uma função contínua no intervalo a b e b for uma descontinuidade de segunda espécie, essa descontinuidade de segunda espécie é exatamente a descontinuidade que você tem assíntota vertical. Chama-se descontinuidade de segunda espécie. É, então, né, a integral de a até b da função f de x vai ser o quê? Ao invés de você integrar a princípio a função de a até o b, onde b é um ponto onde a função vai para mais ou menos infinito, então você integra até um certo beta, que está próximo do b, mas não é o b ainda. Aí você calcula essa integral e depois você manda esse beta para o b no limite. Então, né, como o beta que vai se aproximar do b pela esquerda, né? Então eu tenho que fazer o beta no limite tender a b pela esquerda. Eu denoto aí que esse b elevado a menos. Então isso é o b tender a beta, é o beta tender a b pela esquerda. Beleza? Um exemplo, né, em que ilustra essa integral que eu estou falando aí, né? E claro, né? Antes de eu continuar aqui, a gente diz que essa integral vai existir ou convergir se o limite existe. E caso o limite não exista, então a gente diz que a integral diverge ou que a integral não existe. Ok, pessoal? Então, pegar um exemplo aqui, ó. Considera a função f de x como sendo a função 1 sobre x menos 1, né? Quem que é essa função aqui? Se a gente fizer o gráfico dessa função aqui, a gente observa o seguinte, né? Essa função aí, ela tem o seguinte comportamento. Então, veja que você tem uma descontinuidade no ponto 1, né? Então, no ponto 1 aqui, a gente tem uma descontinuidade, por quê? Eu não posso colocar x igual a 1 no domínio dessa função, né? Porque eu teria divisão por zero. Então, aqui no ponto 1, eu sei que a função não pode assumir valor. E esse ponto aqui, na verdade, é um ponto que a gente tem o quê? O que a gente chama de assíntota vertical, né? Assíntota vertical. Então, a f de x, né, quando o x se aproxima de 1 pela esquerda, esse gráfico da função vai fazer uma coisa mais ou menos assim. Ó. Ele vai se aproximar dessa assíntota assim. E quando o x, quando você tiver uma variável, o x, né, se aproximando de 1 pela direita, então esse gráfico está fazendo alguma coisa dessa forma aqui. Então, veja, agora, suponha que a gente queira calcular a integral, né, de 0 até 1, de 0 até 1, dessa função aí, né, que é 1 sobre x menos 1 dx. Então, veja que o 1, quando eu chego no 1 aqui, a minha função, né, com x se aproximando pela esquerda do 1, né? Por que x se aproximando pela esquerda do 1? Porque eu estou integrando a função do 0 até o 1, né? Então, o x vai se aproximar de 1 pelo lado esquerdo. O que acontece com a minha função? Ela tende para menos infinito nesse ponto. Então, não é imediato que essa integral vai existir. Por quê? Essa área aqui, né, você consegue enxergar ela através da integral. Né? Claro, aí você tem que multiplicar a função por menos, né? Porque a integral, como o gráfico está do lado de baixo, a integral dá negativa. Né? Mas você pode pensar na área multiplicando a função por menos, porque aí a função passa a ser
positiva no 0, 1, se você multiplicar ela por menos. Então, o que acontece? Não é evidente que essa área é uma área finita, que é uma região ilimitada, né? Como isso aqui vai para menos infinito, então essa região ela nunca termina, ela vai ficando cada vez mais estreita, mas ela sempre está ali. Então é uma região ilimitada. E a área é representada de certa forma pela integral, né? Claro, quando você multiplica a função por menos. Então, a pergunta que surge é: será que essa área vai ser finita? Essa área ser infinita, na interpretação geométrica, né, significa o quê? Essa integral dá um número real para ser o valor dessa área. Então, isso não é uma pergunta trivial de ser respondida, né? Você precisa aqui do conceito de integral. E a integral aqui vai ser um tipo de integral que a gente chama de imprópria, do tipo 2, né? Porque a função ela vai para menos infinito naquele ponto 1 ali. Então, a gente não pode integrar essa função direto do 0, 1. O que a gente tem que fazer? A gente tem que integrar essa função primeiro do 0 até um certo beta, onde o beta vai ser um valor à esquerda do 1, ele não vai ser o 1, né? A função 1 sobre x menos 1 dx, e depois que você calcula essa integral, então você vai lá, né, e calcula o limite quando o beta tende a 1 pela esquerda. Então, aí você faz o resultado da integral, né, de certa forma, quando o beta vai para 1. Se esse limite existir, então a gente diz que a integral converge, ou que a integral existe, e o valor do limite vai ser exatamente o resultado da integral imprópria que a gente tem aqui. Beleza? Então, ó, vamos lá. A gente sabe o quê? A gente sabe que a integral de 1 sobre x menos 1, né, quando o beta tem de 1 à esquerda aqui, né, a integral de 0 a beta de 1 sobre x menos 1 nada mais é que o logaritmo do módulo de x menos 1. Tudo isso aqui avaliado de 0 até o valor beta, né? De 0 até beta. Isso aqui, por sua vez, então, vai ser o limite, com beta tendendo a 1 pela esquerda, do logaritmo. Então, eu vou avaliar isso aqui no beta, então vai ficar logaritmo de beta menos 1, menos o logaritmo de 0 menos 1, né? Em módulo aqui, né? Então, a gente tem isso daqui. Então, isso aqui é o limite quando beta tende a 1 pela esquerda, né? Agora, o que acontece, pessoal? Veja que o beta, ele é um ponto que ele está antes do 1, né? Então, o beta, ele é um ponto aqui. Então, ele está à esquerda do 1. Ele está entre 0 e 1, ele está à esquerda do 1. Né? E, claro, você está fazendo o beta aqui se aproximar de 1 pela esquerda. Então, evidentemente, ele é menor do que 1. Se o beta é menor do que 1, quer dizer o quê? Que esse valor que está dentro do módulo aqui, ele é negativo. Porque o beta está à esquerda do 1, então esse valor é negativo. Se ele é negativo, o que o módulo faz com o número negativo? Ele transforma em positivo. E como que o módulo faz isso? Ele faz isso através de multiplicar aquele número que está ali dentro por menos 1. Por quê? Porque toda vez que você multiplica um número negativo por menos 1, ele fica positivo, não é mesmo? Então, é assim que o módulo opera. Resumindo, eu quero dizer que isso aqui então vai ser o logaritmo, agora sem o módulo, de quem? De 1 menos o beta. Né? E aí o 0 menos 1 dá menos 1 e o módulo de menos 1 dá 1. Né? Então isso aqui vai ficar menos o logaritmo de 1, que a gente sabe que vale 0. Okay? Então, no fim das contas, né, ficou o quê? O limite, quando o beta tende a 1 pela esquerda, do ln de 1 menos beta. Agora veja bem, se o beta está se aproximando de 1, quer dizer o quê? Que 1 menos beta vai se aproximar de 0. Não é mesmo? Então, beta se aproximando de 1 pela esquerda, 1 menos beta, na verdade, vai se aproximar de 0. E mais, vai se aproximar de 0 pela direita, porque eu estou com o sinal invertido, né? Eu estou com menos beta. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo isso que está aqui dentro se aproxima de 0. E o que acontece com o logaritmo quando a variável que você aplica o logaritmo está indo para 0? O logaritmo vai para menos infinito. Então, isso quer dizer o quê? Que o resultado desse limite aqui é menos infinito. Com isso, a gente conclui o que então? Que esse limite não existe, ele não é um número real. Ele vai para menos infinito, mas o limite não existe, ele não é um número real. Com isso, o que acontece? Essa integral imprópria aqui, ela também não existe. Então, essa integral imprópria, ela é divergente. Ela é divergente, né? Então, não existe. Geometricamente, o que significa isso? Geometricamente, significa que você tem aqui uma área
infinita. Você tem aqui uma área infinita. Então, é bem interessante esse exemplo aqui. Ok? Então, isso aqui é um caso em que eu peguei, né, o extremo. Você tem um intervalo de integração, né, só chamando a atenção aqui, que o meu intervalo de integração é o intervalo 0, 1. E a minha assíntota está nesse extremo direito aqui do intervalo, tá vendo? Então, você tem aqui, nesse ponto aqui, você tem a assíntota vertical. O outro caso de integral do tipo 2 é o contrário. Você tem o intervalo e vai estar do lado esquerdo a assíntota. Então, ó, você tem no slide, né, conforme vocês podem ver aí, f contínua em AB, onde A é uma descontinuidade de segunda espécie. Isto é, A é uma assíntota vertical. Então, a gente tem o que nesse caso aí? A gente tem que a integral de A até B da f de x é o limite quando o alfa vai para A pela direita da integral de A alfa até B, f de x dx. Ok? Então, veja, você também não pode integrar, né, quando você tem no extremo inferior da integral, você não pode ir direto lá e calcular a integral quando esse ponto é uma assíntota vertical para sua função, quando é uma descontinuidade de segunda espécie. Você não pode fazer isso. Pode ser que essa integral não exista, porque você vai ter ali uma região ilimitada, que pode ser que aquela região tenha área infinita. Pode ser que tenha área finita. Lembrando aqui, né, que quando eu escrevo o alfa tendendo a A elevado a maisinho, isso significa que eu estou aproximando de A pela direita. Ok? Eu vou considerar aqui agora, então, um exemplo, né, que ilustra isso daqui. Vamos pegar aqui agora a integral, né, de 0 até 1 da função 1 sobre a raiz de x dx. Uma função bem simples aqui, né? 1 sobre a raiz de x dx. Eu vou fazer o gráfico aqui dessa função para ilustrar aqui para a gente. Então, fazendo esse gráfico aqui, a gente vai ter o quê? Que essa função, a função raiz, 1 sobre a raiz, né? A gente sabe o quê? Que quando o x aqui vale 1, a raiz de 1 é 1 e 1 dividido por 1 dá 1. Então, essa função vai passar mais ou menos aqui assim. Okay? Eu vou diminuir a escala aqui para ficar mais fácil, né? O desenho. Aqui tem um ponto 1 aqui, esse gráfico da função vai passar por aqui. Então, o que acontece? Quando o x tende... Então, aqui está o ponto 1, aqui está o ponto 0. Quando o x tender a 0, então você vai ter 1 dividido por um número que está ficando próximo de 0. Por exemplo, se eu dividir 1 por 1 sobre 10. 1 sobre 10 é o quê? 1 sobre 10. Vamos pegar 100, por exemplo. Vamos pegar um número bem próximo aqui do zero, né? 0,01. Isso aqui é quem? Isso aqui é 1 sobre 100, não é mesmo? Então, se eu pegar x como sendo esse cara aqui, eu vou ter que 1 sobre a raiz de x, né, vai ser igual a 1 sobre quem? A raiz, né? A raiz de 0,01, que vai ser igual a 1 sobre a raiz de 1 sobre 100, não é mesmo? Que isso aqui vai ser 1 sobre a raiz de 10, que é 10. Isso aqui vai dar 10. Então, veja bem, a função começa a crescer, né? Se eu pegar aqui, se eu for aumentando esses valores, eu vou também aumentar o resultado que eu vou ter aqui no fim das contas. Então, quando o x se aproxima de 0, esse denominador se aproxima de 0, e como está no denominador, o quociente como um todo vai tender a mais infinito. Beleza? Então, o que acontece? Eu tenho que a função ela vai fazer isso aqui, e depois, quando o x também vai para mais infinito, essa função, né, vai ser 1 dividido por um valor que está ficando muito grande, e isso vai tender a 0. Né? Então, isso aqui é o gráfico da função 1 sobre a raiz de x. E eu quero integrar essa função aonde? Né? Eu quero integrar aqui de 0 até 1, não é mesmo? De 0 até 1. De 0 até 1. Então, geometricamente, a integral de 0 até 1 vai representar o quê? Vai representar a área que você vai ter aqui. E, novamente, pessoal, aqui você vai ter uma região ilimitada, que a princípio você não sabe se essa região vai ser finita ou vai ser
uma região com área finita ou uma região com área infinita. Ok? Então, ó, veja que no zero é onde está o meu problema agora. Nessa função ela não está definida no zero. Por quê? Porque eu vou ter divisão por zero aqui, né? Se eu considerar o x igual a zero. Então ela não está definida no zero. E quando o x tende a zero, a função vai para mais infinito. Então eu tenho um problema nessa função no zero. Então essa integral ela é uma integral imprópria do tipo 2. Ok? E como que eu calculo essa integral? Então eu não posso integrar direto do zero até o 1. Eu não posso fazer isso. Então a gente vai ter que calcular essa integral de 0 até 1, né? De 1 sobre a raiz de x dx. Você vai fazer o quê? Você vai integrar, então, de um certo alfa até 1, a função 1 sobre a raiz de x dx. Claro, agora, né? Deixa eu escrever direito aqui. 1 sobre a raiz de x dx. E, claro, agora, né? O alfa ele é um valor positivo. Então, eu não tenho problema nessa integral aqui, porque a função ela dá problema só no zero. Então, se eu pego um alfa positivo, eu estou pegando um cara que está aqui à direita do zero. Né? Então, aqui, a função eu posso integrar tranquilamente. Ela é contínua, né? No intervalo fechado, alfa e 1. Então, eu posso calcular a integral, posso utilizar a fundamental do cálculo e assim por diante. E, para eu obter essa integral aqui que eu teria problema por causa do zero, que é uma assíntota vertical, eu faço o quê? A gente vem aqui e calcula o limite quando isso aqui tende a zero pela direita, ou seja, o zero vai se aproximar do lado direito, a variável vai se aproximar aqui do lado direito do zero, né? Então você vai vir da direita para a esquerda, então ele vai se aproximar pelo lado direito, o alfa. Então eu sei que o alfa é maior que zero aqui, nesse caso menor que 1 também. Okay? Então eu faço o quê? Primeiro a gente então calcula essa integral e depois a gente pega o resultado da integral, que vai depender do alfa, por quê? O alfa está no extremo de integração. Então você vai usar a fundamental do cálculo e você vai avaliar uma expressão nos extremos. Então você vai ter uma expressão avaliada em alfa. Então você vai ter uma expressão que depende de alfa. Então você pode calcular o limite dessa expressão quando o alfa tende a zero pela direita. Perfeito? Então, ó, vamos fazer essa conta aqui. Isso aqui vai ser o limite quando o alfa tende a zero pela direita da integral de alfa até 1. Né? Então, 1 sobre a raiz de x eu posso escrever como sendo x elevado a menos meio, né? Que a raiz de x é x elevado a meio, e eu posso passar isso para o numerador, né? Colocando menos meio ali na potência do x. dx, né? E a integral disso aqui vai ser o quê, então? Isso aqui vai ser o limite quando o alfa tende a zero pela direita. Né? Então, vai ficar x elevado a menos meio mais 1, dividido por menos meio mais 1. Tudo isso aqui é avaliado de alfa até o valor 1. Né? Que é avaliado de alfa até 1. Que isso daqui vai ser o limite quando o alfa tende a zero pela direita. E vai ficar o quê? Menos meio mais 1 dá x elevado a menos meio. Né? Eu vou fazer bem detalhado aqui para vocês verem. Então, vai ficar x elevado a menos meio dividido por menos meio. Tudo isso aqui é avaliado de alfa até o valor 1. Essa integral, isso aí tudo vai ser o quê? Então, o limite quando alfa tende a zero pela direita. Então, vai ficar, né? Como está dividindo por menos meio, então isso aí vai ficar menos, né? O 2, menos 2, vezes... Então, eu posso passar esse x elevado a menos meio para o denominador, fica x elevado a meio, e x elevado a meio nada mais é que o quê? Que a raiz, né? Então, isso aqui fica menos 2 sobre a raiz de x, avaliado aqui de alfa até o nosso valor 1. Perfeito? Agora, então, isso aqui vai ser igual ao limite quando o alfa tende a zero pela direita, de quem? Então, eu avaliei essa função nos extremos aí. Né? Então, vai ficar menos 2 sobre a raiz de alfa, menos quem? 2 sobre a raiz de 1, não é mesmo? Então, a gente tem esse limite aqui. Isso aqui, por sua vez, agora vai ser igual ao limite quando o alfa tende a zero pela direita, de quem? Então, menos com aquele menos vai dar mais, raiz aqui é a raiz de 1, tá, gente? A raiz de 1 dá 1, então vai ficar 2 menos 2 sobre a raiz de alfa. 2 sobre a raiz de alfa.
Ah, pessoal, eu errei essa integral aqui, né? Na verdade, errei essa soma aqui, ó. Aqui é x elevado a menos meio mais 1. Na verdade, não é menos meio, é mais meio, né? Porque 1 menos meio dá meio positivo. Então, aqui fica mais meio. Só fazendo essa correção rápida aqui, ok? Então, aqui agora vai ficar mais, né? E aqui vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes a raiz de x, né? Então, vou fazer essa correção aqui, então, para ficar certinho. Então, esse aqui é o limite de 2 vezes a raiz de 1 menos 2 vezes a raiz de alfa. Beleza? Então, isso aqui vai ser o limite. Então, vai ser o limite de 2, quando alfa tende a zero pela direita, menos 2 vezes o limite da raiz de alfa, quando alfa tende a zero pela direita. E a raiz de alfa, quando alfa tende a zero, isso aí vale quanto? Isso aí vale zero, né? Então, esse limite aqui ele vai ser igual a zero. E esse limite aqui é igual a 2. Né? Então, isso aqui vai ficar 2 menos zero, que é igual a 2. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que essa integral imprópria aqui ela é convergente. A integral existe. E ela dá exatamente o valor 2. Isso significa o quê também? Significa que essa área aqui, né? Essa área aqui é área... ela é igual a 2, não é mesmo? É igual a 2. Olha que interessante. Então, embora seja uma área, uma região aqui, né? Embora seja uma região ilimitada, a área dela vale 2. Então, isso é um resultado bem interessante. Que justifica aqui, para a gente aqui também, essa integral. Bom, a gente tem um terceiro e último caso agora, né? Que é quando a gente tem uma assíntota vertical, mas ao invés de ser os extremos do intervalo, ela está no meio do intervalo. Então, ó, suponha que você tem aí uma função f, né? Suponha que você tem uma função f definida no intervalo AB, com exceção do c. Por quê? Porque se ela tem uma assíntota vertical no c, se o c vai ser uma descontinuidade de segunda espécie, essa função, a princípio, ela não está definida no c. Beleza? A não ser que você redefina depois, mas a princípio não está definida no C. E o que você analisa agora? Então, você quer integrar a função de A até B, porém tem um C no meio ali que a função tem uma assíntota. Será que você pode integrar isso normalmente? Não, né? Isso é um problema. Então, essa integral ela é uma integral imprópria, que a gente chama de tipo 2. E você integrar a função imprópria de A até B, por definição, isso é a integral de A até C da função, mais a integral de C até B. Onde cada uma dessas integrais, aí, tanto a de A até C quanto a de C até B, são integrais impróprias. Por quê? Porque a integral de A até C, um dos extremos, que aqui no caso é o extremo superior, é um extremo que você tem uma assíntota vertical. E a integral de C até B é uma integral imprópria, onde o extremo inferior é uma assíntota vertical. Okay? Então, você vai dizer que a integral imprópria de A até B converge e existe se as integrais impróprias de A até C converge, e a integral imprópria de C até B também converge. Então, é preciso que essas duas integrais impróprias convirjam. E você calcula sempre separado. Você não calcula de uma vez só de A até B. Você é obrigado a separar essa integral em duas partes. Inclusive, vou fazer um exemplo com vocês daqui a pouco, que se você ignorar essa descontinuidade e fazer o cálculo ignorando, você vai chegar numa resposta errada para a sua integral. Okay? Então, ó, vamos pegar aqui um exemplo. Esse exemplo aqui, ó, pega essa integral imprópria aqui, ó, integral de 0 a 3 de 1 sobre x menos 1. Então, ó, se você quiser calcular a integral de 0 a 3 de 1 sobre x menos 1 dx, então, pela definição de integral imprópria, você tem que dividir essa integral imprópria em outras duas integrais impróprias, que vai ser o quê? Você tem que ver onde está a assíntota aqui, né? Onde está a assíntota. Nesse caso aqui, é a mesma função que a gente tinha no caso anterior, né? Só que aqui eu tenho o ponto 1 e aqui eu tenho o ponto 3. Então, o ponto 1 aqui eu vou ter uma assíntota vertical e a minha função, né? Então, aqui ela vai fazer isso para cá e aqui ela faz isso. Ok? Então, veja que a gente quer integrar, então, né? Aqui de 0
até o valor 3, né? Então, geometricamente, essa integral seria, se você quisesse pensar assim, essa área aqui. Representaria essa área. Aliás, a integral não representa essa área, não. Representa essa daqui, ok. Essa aqui representa a área. Porém, aqui não representa porque a função é negativa. Lembra que a área, a função precisa ser maior ou igual a zero, né? Para que você tenha essa interpretação que a integral é a área. Na verdade, a área aqui é menos a integral de 0 até 1. Então, você multiplica por menos ali para compensar que está do lado negativo. Mas está associada, ali é menos de um sinal, né? A integral está associada a essas áreas aí. Então, ó, como que a gente tem que calcular essa integral? Então, a gente tem que dividir em duas integrais, né? Então, isso aqui vai ser a integral de 0 até 1, que é onde eu tenho a assíntota vertical. Então, toda vez que você tiver a assíntota vertical no meio do intervalo, você vai ter que dividir essa integral. Nunca pode esquecer disso. 1 sobre x menos 1 dx mais a integral, né? A integral de 1 até 3 de 1 sobre x menos 1 dx. E cada uma dessas integrais agora você tem que calcular ela de modo separado. Né? Essa daqui a gente já viu no exemplo anterior, né? Integral de 0 a 1 de 1 sobre x menos 1, né? Foi o que a gente... No exemplo anterior, não. No primeiro exemplo, né? Que foi esse exemplo aqui, ó. Integral de 0 a 1 de 1 sobre x menos 1. E a gente viu já que essa integral deu menos infinito. Então, só com isso, a gente consegue já concluir que essa integral aqui, ela não existe, ela diverge. Por quê? Porque para ela convergir, é necessário que as duas integrais converjam. Caso uma dessas integrais aqui não converja, ou seja, caso uma delas divirja, então você já sabe que essa aqui também vai divergir, não vai convergir, ou seja, a integral não vai existir. Okay? Porém, eu vou fazer a conta aqui, né? Isso aqui vai dar menos infinito, então eu vou manter aqui dessa maneira que eu estou escrevendo, né? Lembrando aqui que, na verdade, esse igual ao menos infinito é um certo abuso de notação, né? Porque o menos infinito não é um número, né? Ele representa uma ideia, que é um valor que cresce indefinidamente, beleza? Mas eu vou só fazer isso aqui para simplificar a nossa notação aqui, e vamos calcular essa integral de 1 a 3 para ver se ela existe ou não, né? A outra a gente já sabe que não existe. Mas vamos analisar aquela ali só para a gente treinar e eu quero fazer algumas conclusões aqui também, explorar alguns aspectos que aparecem aqui que vocês têm que tomar um certo cuidado. Então vamos lá. Essa integral, então, a gente tem que começar ela com o limite, né? Então, como 1 é uma assíntota, né? Então eu tenho que integrar aqui de um certo alfa até 3, onde eu vou pegar o alfa à direita do 1, onde a função está bem definida, 1 sobre x menos 1 dx, né? E eu calculo o limite quando o alfa tende a 1 aqui pelo lado direito. Então, eu vou vir pela direita de 1, né? Isso aqui, então, é menos infinito, mais o limite quando o alfa tende a 1 pela direita. E essa integral aí, a gente sabe que é o logaritmo do módulo de x menos 1. Tudo isso aqui é avaliado de alfa até o valor 3, né? Então, isso é menos infinito, mais esse limite quando o alfa tende a 1 pela direita. Isso aqui vai ficar o ln de 3 menos 1, que vai dar o ln de 2, né? Quando eu avaliar no 3, então vai ficar aqui o ln de 2, menos quem? Menos o ln de alfa menos 1, módulo de alfa menos 1. Né? O alfa aproxima de 1 pela direita, então o alfa é maior que 1. Então quer dizer que alfa menos 1 é maior que 0. Então o módulo de alguém maior que 0 é esse próprio alguém. Então quer dizer que o módulo de alfa menos 1 é igual a alfa menos 1. E eu posso escrever essa integral, então, como sendo menos infinito, mais o limite quando alfa tende a 1 pela direita, do logaritmo de 2 menos o logaritmo de, vamos dizer aqui, alfa menos 1. Mas o que acontece, pessoal? Agora eu tenho alfa indo para 1 de novo. E se alfa vai para 1, alfa menos 1 vai para 0. E se alfa menos 1 vai para 0, o logaritmo vai para onde? O logaritmo vai para menos infinito. Com esse menos aqui, isso aqui vai para mais infinito. Então, você poderia, aqui é o limite é constante, né? Então, você poderia escrever isso aqui como sendo menos infinito mais o limite da constante seria ali ln de 2. E como ln de alfa mais 1 vai para menos infinito, com esse sinal de menos, essa expressão toda ela vai para mais infinito. Então, você teria mais infinito. Conclusão.
Essa outra integral que aparece aqui, pessoal, essa outra integral que aparece aqui, também não existe, também diverge. Também diverge essa integral. Por quê? Porque ela deu mais infinito. Ela deu ln de 2 mais infinito, que é mais infinito. Então, nenhuma dessas duas integrais convergem. Nenhuma dessas duas integrais existem. Consequentemente, então, essa integral aqui, ela é uma integral que diverge, que não existe. Ok? Cuidado, pessoal. Por que eu fiz questão de fazer essa conta aí? Você não pode jamais sonhar em querer simplificar menos com mais infinito, tá, gente? Menos e mais infinito não é número real para você somar. Por favor, não façam isso. Está errado. O menos e o mais infinito é apenas uma ideia. Ele representa a ideia de que é algo que está indo crescer indefinidamente. Então, uma dessas integrais ela cresce indefinidamente para mais infinito, a outra cresce indefinidamente para menos infinito. E essas coisas você, a princípio, você não compara aqui. Então, pela definição da integral imprópria, essas integrais não existem, beleza? Não existe. Vocês não podem também somar mais infinito, porque são grandezas diferentes. Mesmo uma coisa indo para mais infinito e outra indo para menos infinito, não quer dizer que quando você somar elas vão se anular. Uma coisa pode ir muito mais rápido para infinito do que a outra. Então você não tem controle nisso. Essas coisas não se anulam. Cuidado com isso daí. E por que é importante, pessoal, na integral aqui, né, a gente nem define a integral se você não dividir, né, a integral inicial nessas duas integrais, onde 1 aqui é exatamente a assíntota que você tem aqui, você não pode deixar de fazer isso. Se você, nessa integral, por exemplo, não fizesse isso, simplesmente calculasse a integral de 0 a 3, isso aqui ia dar problema, né? Então, ó, se você, por exemplo, a gente viu aqui, justificou que essa integral não existe. Mas se você ignorar, se você cometer um erro eventualmente, e você ignorar a descontinuidade de segunda espécie que você tem ali, você ignorar que é uma integral imprópria, né? Então você integrar de 0 a 3, né, a função 1 sobre x menos 1 dx, integrar isso aqui como se não existisse ali dentro uma assíntota vertical, né? Você simplesmente fizesse uma conta aí de qualquer jeito. Então isso aqui seria o que, né? Seria o logaritmo do módulo de x menos 1 avaliado de 0 a 3. Né? E isso aqui seria o quê? Seria o logaritmo, né, de 2 menos o logaritmo de 0 menos 1, que seria o logaritmo do módulo de menos 1. Que isso aqui, o módulo de menos 1 é 1, então fica o logaritmo de 1 que dá 0. Isso aqui ficaria apenas o logaritmo de 2. Então veja que isso aqui, a integral está existindo. Mas isso aqui está errado, tá, pessoal? Isso aqui está errado. Não vale essa igualdade. Toda vez que você vai integrar uma função no intervalo, se tiver uma descontinuidade de segunda espécie ali dentro, você está trabalhando, na verdade, com a integral imprópria. E você tem que abrir essa integral, então, em duas integrais e analisar as integrais impróprias separadamente, fazendo um limite para cada uma delas. Beleza? Então, essa é a ideia, né? Aqui eu trouxe o gráfico da função, né? E claro, né, aquela área ali vai ser área infinita. A interpretação geométrica que a gente tira aqui desses cálculos aqui, que aquela área ali é infinita. Beleza, gente? Então é o gráfico mais ou menos parecido com o que eu tinha feito ali, mas fica essa ideia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender então o que é a integral imprópria do tipo 2, que é quando você tem então aí as assíntotas verticais, seja nas extremidades do intervalo de integração ou em algum ponto ali dentro do intervalo de integração. Ok? Então, isso aqui encerra então o conteúdo de integrais impróprias. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, então, e até uma próxima oportunidade aí que a gente for estudar e ver. Né? Então, seguindo a lógica aqui, a gente encerra, então, o conteúdo de integrais impróprias. Beleza? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.